Hoje nós vamos explorar o significado da palavra out em inglês. Hi guys, eu sou a Teacher Bia aqui da DB School, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui eu te ensino a falar inglês e alcançar a fluência e proficiência na língua inglesa. Você provavelmente já ouviu essa palavra em diversas situações, mas hoje nós vamos aprender os significados que essa palavra pode ter e sim, é mais que um, e vamos aprender também como usá-la corretamente. Então, se você quer aprender a usar a palavra out em inglês, vem comigo! Quando a gente coloca a palavra out sozinha, para entender a definição dela, a gente vai encontrar algo como fora. Mas olha só o que está escrito no dicionário. Out. Used to show movement away from the inside of a place or container. Ou seja, usado para mostrar movimento para fora do interior de um local ou container. Dá uma olhadinha aqui nesses exemplos. She opened the window and stuck her head out. Ou seja, ela abriu a janela e colocou a cabeça para fora. The bag broke and the apples fell out. Ou seja, o saco quebrou e as maçãs caíram para fora do saco. I jumped out of bed and ran downstairs. Ou seja, eu pulei para fora da cama e desci as escadas, fui para o andar de baixo. He leaned out the window. Ele se inclinou para fora da janela. He opened the drawer and took out a pair of socks. Ele abriu a gaveta e tirou para fora um par de meias. Get out, que é sair, ou seja, sai daqui, sai fora. Get out. Out to go, que é a mesma coisa que go out, só uma maneira diferente da gente falar, ou seja, sai fora. My secretary will see you out. Ou seja, é a mesma coisa que vai levá-lo até a porta para você sair para fora da porta e ir embora. Em todos esses exemplos, nós vimos que o out passa a ideia, a definição de que algo está sendo movimentado para fora. Só que a gente tem que entender que o out nem sempre vai significar fora, porque às vezes ele vai ser combinado com alguma outra palavra ou ação, um verbo. Então, nesses casos, ele não significa fora. A tradução nem vai ser ao pé da letra, vai depender do contexto em que ela está inserida. Vamos ver alguns exemplos. Quero começar com out of the blue. Out of the blue significa algo que acontece do nada, de maneira inesperada. He received a job offer out of the blue. Ou seja, ele recebeu uma oferta de emprego do nada. A gente também tem um exemplo de out of hand, que significa fora do controle. Ou seja, quando algo se torna meio caótico, descontrolado, a gente pode usar out of hand. The situation got out of hand. A situação saiu do controle. Além de significar fora, além de fazer parte de expressões idiomáticas, o out também pode ser um prefixo. Como assim, teacher? Dessa forma, ele vai estar ligado com alguma outra palavra, escrito tudo juntinho, para dar um segundo sentido para aquela palavra. Por exemplo, outdo. Outdo significa superar ou fazer algo melhor do que alguém em qualquer coisa. Por exemplo, she always tries to outdo her classmates in exams. Ou seja, ela sempre tenta superar, ir melhor do que os colegas de classe dela nos exames, nas avaliações. Outro exemplo como prefixo é outrun, que significa correr mais rápido do que alguém. Por exemplo, he tried to outrun the dog chasing him. Ou seja, ele tentou correr mais rápido do que o cachorro que o perseguia. Teacher, nesses dois exemplos que você deu, o out passa a ideia de ser mais do que alguém. Isso sempre vai acontecer? Não é uma regra universal, tá bom? Mas o out, como prefixo, vai passar essa sensação de superação em alguma coisa. A gente também pode usar o out em algumas situações da nossa rotina, que ele não vai ser um prefixo, ele não vai ser uma expressão idiomática e também não vai significar fora, mas a gente vai colocar em algumas frases porque simplesmente ele cabe ali naquela situação. Olha aqui alguns exemplos. Você pode usar o out para marcar um encontro. Let's meet out for coffee tomorrow. Vamos nos encontrar para tomar um café amanhã. Ou então para informar que algo acabou. The milk is out. O leite acabou. Resumindo até aqui, o out é uma palavra muito versátil em inglês. Tudo vai depender do contexto em que você vai usá-la. Mas aqui eu deixei algumas situações em que são muito comuns que você pode usar sem medo de errar.
Agora eu vou te ensinar 15 expressões idiomáticas para você colocar aí no seu dia a dia e ampliar o seu vocabulário. Já vimos out of the blue, out of hand, out of sight, out of mind, que significa que algo ou alguém é esquecido quando não é visto. É o nosso famoso quem não é visto não é lembrado. Out of sight, out of mind. I haven't seen him in years. Out of sight, out of mind. Out of this world, que significa que algo é extraordinário, é incrível, meu Deus, nunca vi nada com isso, é algo de outro mundo. The food at that restaurant is out of this world. Out of order, que significa que algo não está funcionando corretamente. Um exemplo, the elevator is out of order. Out of the woods, que significa estar fora de perigo. E nesse exemplo que eu vou dar, eu vou passar a sensação ao contrário. Olha isso aqui. The patient is not out of the woods yet. Out of the loop, que significa estar desinformado ou não saber o que está acontecendo. I feel out of the loop since I haven't been at work. Out of touch, que significa estar desconectado ou desatualizado. She's out of touch with modern technology. Out of luck, que significa estar sem sorte, sem oportunidades. I'm afraid you're out of luck on this one. Out of reach, que significa algo inalcançável, que está fora do nosso alcance, inatingível. The toy is out of reach on the top of that shelf. Out of breath, que significa estar sem fôlego. I'm out of breath after running up the stairs. Out of commission, que significa algo estar fora de serviço ou inoperante. The car is out of commission till we fix the engine. Out of character, que significa agir de fora em comum, que não é habitual para você. Por exemplo, her behavior was out of character last night. Out of the frying pan into the fire, que significa sair de uma situação ruim e entrar numa pior ainda. He left his job and now he's in debt. He went out of the frying pan into the fire. Out of place, que significa estar fora do contexto ou inadequado. His comment seemed out of place in the conversation. Essas aqui são apenas algumas expressões idiomáticas em que você vai usar o out no dia a dia. Existem muitas outras. Para você fixar melhor todas elas, o ideal é que você coloque essas expressões no seu dia a dia. Então, um exercício muito legal para você fazer agora no final desse vídeo é escrever frases com essas expressões, mas que estão relacionadas ao seu dia a dia. Ou seja, pega uma situação em que você vive, que você está passando e tente descrevê-la usando essas expressões. Colocar inglês no dia a dia é ideal, é fundamental para quem quer falar inglês com fluência. No vídeo de hoje você aprendeu que out é uma palavra que vai ter vários significados dependendo do contexto em que ela está inserida. Você aprendeu também 15 expressões idiomáticas para você usar o out sem medo de errar. E agora eu quero ver você treinando, eu quero ver você usando e se sentindo confiante ao falar inglês. Se eu te ajudei ou te ensinei algo novo, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e, claro, ativa o sininho das notificações para você receber a nossa próxima aula. Thank you very much, guys. See you next class. XOXO, Teacher Bia.